Mas vamos dar sequência ao nosso culto. Louvado seja o nome de Jesus. Pessoal, eu ia fazer a transmissão hoje também, de novo, pelo Facebook. Pelo Facebook, não, pelo Instagram. E eu falei Facebook porque, por incrível que pareça, aqui nos Estados Unidos, o Facebook é mais famoso do que o Instagram, tá bom? É mais usado que o Instagram, acredite. Mas eu ia fazer a transmissão também pelo Instagram, mas aqui de última hora, na correria, eu não sei o que aconteceu, eu não consegui abrir. Enfim, Deus sabe todas as coisas. Mas eu queria pedir para vocês agora, encarecidamente, vocês estão aqui, todos vocês estão aqui, já são participantes, fazem parte do grupo, fazem parte da família. Então, eu vou pedir para vocês que realmente compartilhem esse link agora aqui. Convide as pessoas e dizem, ó, vai ter um ensino poderoso, mas poderoso daqueles que você ainda não ouviu. Deus tratou muitas coisas ao meu coração nessa tarde. Eu estou realmente radiante com tantas revelações, com aquilo que Deus trouxe no meu coração, porque é fato que antes da palavra chegar aí, ela chegou aqui, né? Primeiro ela chega em mim, depois ela alcança vocês através da minha vida. Então, faz esse momento agora, convida o pessoal, vou dar aí mais 3 minutinhos, 5 minutinhos no máximo, para a gente convidar todo mundo, se for o caso, posta nas suas redes sociais, posta no Instagram, né? Copia o link, vai lá no Instagram e posta lá também, diz assim, ó, corre lá agora que tem um ensino poderoso nesse exato momento para você, especificamente para você. Não tenha medo, seja ousado, seja ousada, porque Deus quer usar a sua vida para alcançar vidas nessa noite. Acredite, a gente não pode ser, eu sei que essa palavra é forte, mas a gente não pode ser egoísta de se deleitar com tudo que Deus tem feito através das nossas vidas e com a palavra que Ele tem trazido para nós e não compartilhar isso com as pessoas que a gente sabe que precisam, principalmente aquelas que a gente ama. Então, faz isso agora, compartilha com as pessoas, chama as pessoas aí para que participe conosco, tá bom? Eu quero orar. Antes de começarmos aqui especificamente, coloca a mão sobre o seu coração. Deus Pai, querido, amado, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é extraordinário, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tão poderoso, tão grande, Senhor, que a gente não consegue mensurar a grandiosidade do que o Senhor é, mas pela sua palavra temos vislumbres, estamos crescendo nesse conhecimento do Senhor, meu Pai, do seu Filho Jesus, que é o Senhor das nossas vidas. E por meio do conhecimento do Senhor, Deus, e do seu Filho, nós recebemos a multiplicação da tua graça, da tua paz, para que vivamos uma vida piedosa aqui na terra, para que sejamos frutíferos em todas as coisas. Portanto, nós consagramos esse tempo ao Senhor, consagramos esse tempo para que o Senhor possa trazer a sua vontade em forma de revelação bíblica para o nosso coração, para que nós possamos viver uma vida acima, né, Pai, de toda qualquer expectativa humana e terrena. Nós cremos na sua palavra, nós cremos no seu poder, no seu amor pelas nossas vidas. Por isso nós estamos aqui e nós ficamos quedados, né, na sua presença, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Eu me submeto completamente à unção do teu Espírito, ao Espírito do conselho, ao Espírito da profecia, para trazer respostas também a cada coração, a cada irmão, a cada irmã, a cada oração feita com fé. Eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações nessa noite, e não apenas a nós que estamos aqui participando ao vivo, mas também àqueles que nesse momento, Pai, estão assistindo pela internet, pelo canal do YouTube, que eles possam também ser alcançados, que eles possam ser edificados, Pai. Torna, Senhor, produtivo o nosso encontro. Torna, Pai, frutífero, Senhor, esse tempo que nós consagramos a Ti no poder do nome de Jesus. O Senhor já sabe, mas para mim não custa repetir. Sozinho eu jamais estaria aqui. Eu falo verdadeiramente. Eu não teria coragem, Senhor, de colocar meu rosto aqui para falar a Tua palavra, se eu não tivesse convicção plena de que o Teu Espírito é que me inspira, que a Tua palavra é que é a autoridade máxima nessa noite, nesse culto. Portanto, eu me comprometo, Senhor, a transmitir com clareza, precisão, honestidade e, acima de tudo, com bom humor e respeito, as verdades da Tua palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração, para que todos aqui presentes sejam edificados, sejam transformados e cresçam no conhecimento de Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus, por esse momento, em nome de Jesus. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 3, verso 14. Eu hoje, no Instagram, eu fiz um stories, né, e perguntei para as pessoas o que elas gostariam de que eu tratasse aqui. E foram muitas as respostas. Uma delas me chamou a atenção, eu até postei. A pessoa disse: eu queria que você fizesse uma série sobre o livro de Provérbios. E aí eu respondi para ela que, de fato,
A gente já fez uma série dessa, né? Eu tenho essa série feita lá no meu canal do YouTube, Portal Marcelo Carvalho. E quem não assistiu ainda, pode assistir. É uma série incrível, são mais de 100 vídeos, versículo a versículo do livro de Provérbios. Eu não me recordo agora se eu cheguei a concluir o livro inteiro, mas eu fiz, com certeza, pelo menos uns 25 capítulos aí. Dá para você se alimentar por um longo tempo com todo esse trabalho que foi feito. Gabriel está me falando aqui que não foi terminado, não. A gente pode retomar também maravilhosamente. Mas, de fato, o assunto, né, o tema que eu quero iniciar hoje especificamente e criar uma série a partir de hoje, eu não sei quantos cultos nós levaremos, é sobre o tema que eu acabei de escrever agora no meu livro, que é o Código Divino de Sucesso, né? Isso é por partes. Hoje nós vamos fazer apenas uma introdução. E tem a ver, sim, com o livro de Provérbios, até porque o livro da sabedoria, né? O livro que trouxe fundamentação, creio eu convictamente, para o próprio Senhor Jesus quando esteve aqui na Terra, né? Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, a primeira frase de Deus dirigida à humanidade diz assim: filho meu, filho meu. Ela começa com isso, né? Antes, obviamente, fala qual é o propósito do livro de Provérbios, Salomão escrevendo sobre isso, mas quando ele vai fazer a narrativa, ele começa dizendo, filho meu. Agora imagine, um livro que foi escrito há aproximadamente 1000 anos, 1000 e poucos anos, antes de Cristo, 950, 1050 aproximadamente, antes de Cristo, né? Traz, na sua primeira frase de abertura, filho meu, sabendo-se que, na época que ele foi escrito, não existiam filhos de Deus legítimos, todos estavam mortos pelo pecado, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, nós podemos testemunhar a vinda do Filho no nascimento de Jesus. A partir do momento que Jesus nasceu, ali, o primeiro filho, depois de Adão, se manifesta no mundo. Um filho nos nasceu, um menino nasceu, um filho se nos deu. Então, Jesus foi o primeiro filho a desfrutar da plenitude do livro de Provérbios. É claro que os princípios eternos estabelecidos em Provérbios serviram para nortear a vida dos judeus e servem até hoje, né? Inclusive, eu conheço muitas pessoas que nem cristãs são declaradamente, mas que usufruem dos princípios estabelecidos no livro de Provérbios. Tamanha é a sabedoria escrita ali. Agora, para os filhos, ele tem muito mais peso. Para os filhos, ele tem muito mais revelação. Então, Jesus foi o primeiro filho a desfrutar de toda a revelação bíblica do livro de Provérbios. E depois dele, obviamente, a sua igreja, né? Os seus discípulos, e por aí vai. E nós, hoje, quase 2000 anos depois, estamos aqui, e quase 3000 anos depois da sua escrita, estamos aqui desfrutando da plenitude de um livro que, quando você lê, parece que ele foi escrito para a nossa geração hoje. E, de fato, foi. Profeticamente, ele foi escrito para a era da igreja, né? A partir de Jesus, que era filho, obviamente, e todos os demais que, recebendo Jesus como Senhor, receberam poder para serem também feitos filhos de Deus. Então, eu quero que você abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, verso 13 e 14. Por favor, abra aí comigo. Provérbios, capítulo 3, verso 13 e 14. Abre comigo. Hoje eu até sentei, porque eu quero fazer um estudo minucioso aqui. A gente vai fazer um tratado sobre esse assunto tão poderoso que Deus trouxe ao meu coração hoje. Eu tenho certeza que vai trazer clareza, né? Lucidez a muita coisa que você já crê. Mas sabe que existem coisas que a gente crê já, está no nosso coração, está consolidado como uma crença, né? Neotestamentária, cristocêntrica, mas a gente ainda não sabe muitas vezes como praticar aquilo, né? A gente acredita, mas a gente ainda fica meio que tateando na prática de algumas verdades. E hoje eu tenho certeza que Deus vai trazer luz, esclarecimento a muitas coisas que você já sabe, mas que a partir de hoje talvez você passe a desfrutar com muito mais clareza, muito mais entendimento. Então, lá em Provérbios, capítulo 3, verso de número 13 e 14, diz assim, veja, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata e melhor a sua renda do que a do ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua mão esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas são de paz.
é árvore de vida para os que alcança, e felizes são todos os que a retêm. Que texto poderosíssimo. Eu quero ler em uma outra versão para que você vai ouvindo essas palavras e permita que essas palavras vão entrando no seu coração, né? Vão permeando a sua vida e você vai desfrutando desde já das revelações que o próprio Espírito de Deus, que inspirou o sábio a escrever esses provérbios, vai também inspirar a sua vida no entendimento de todos eles. Veja, como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante uma vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore da vida. A quem a abraça, quem a ela se apega será abençoado. Que palavra poderosa, queridos. É um texto que você deve meditar todo santo dia. Você tem que parar para pensar. Por que eu tenho que parar e pensar e meditar sobre um texto como esse? Porque se nós partimos do princípio que a Bíblia é a palavra de Deus, e aquilo que aqui está escrito é a verdade, e eu não estou falando de uma verdade circunstancial, eu estou falando da verdade absoluta, da verdade do ponto de vista criacional, a verdade pela qual Deus estabeleceu os princípios da terra, os princípios da vida, os princípios do reino, os princípios da humanidade. Então, a verdade plena, a verdade verdadeira está estabelecida na palavra de Deus. Agora, veja, se essa é a palavra de Deus, e ela começa esse versículo dizendo, como é feliz o homem que acha, e a outra versão diz, feliz é o homem que acha sabedoria e que adquire conhecimento. Queridos, se eu começo a ler um texto que diz, feliz é o homem que, acredite, não existe outra forma de você ser feliz a não ser que você compreenda e usufrua daquilo que ele está falando aqui. Se a Bíblia diz, feliz é o homem que, aquilo que vem depois é o mapa da felicidade. É o caminho, é um mapa mental de Deus que vai proporcionar a você aquilo que a própria Bíblia lhe garante, né? Então ele fala sobre felicidade e cá entre nós, felicidade é algo que todos nós almejamos, né? Talvez você dê outros nomes para a felicidade. Pessoas às vezes chamam felicidade de sucesso, outros chamam felicidade de realização, outros chamam felicidade de prosperidade, enfim, né? O fato é que quando a gente lê o texto e ele já começa dizendo, feliz é o homem que, eu tenho que ficar atento àquilo que vem depois, porque aquela é uma chave para o meu sucesso, para o sucesso da minha vida. Eu quero fazê-los lembrar que na semana passada eu falava, né, sobre a narrativa do texto bíblico da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 20, que diz, inspirado pelo Espírito Santo, tantas quantas sejam as promessas de Deus, tantas temos nele, e ele vem falando de Jesus dentro do contexto, ele diz, tantas temos nele o sim, porquanto também por ele é pronunciado o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio, né? A primeira parte já traz um esclarecimento maravilhoso. O que ele quer dizer, e só fazendo você lembrar disso, é que não importa quantas promessas Deus já tenha feito na sua narrativa bíblica de Gênesis e Apocalipse. Todas essas promessas, quando Jesus morreu naquela cruz, foram cumpridas nele. Ou seja, elas deixam de ser promessas e passam a ser herança. Herança. E qual é a grande diferença disso? É que quando você tem uma promessa, você está aguardando o cumprimento dela. E depende de quem fez a promessa. É claro que quem fez a promessa é fiel, nós sabemos disso, e pode demorar o tempo que for, você aguarda na expectativa. Só que a Bíblia antecipa o entendimento de tudo isso para que você não fique perdendo tempo à toa. Ele diz que o cumprimento já foi realizado, que quando Deus entregou o seu próprio filho na cruz do Calvário, isso é falado de uma maneira bem clara, né, em Romanos, do capítulo de número 8, a partir do verso 30, quando o apóstolo Paulo diz, aquele que nem o seu próprio filho poupou, como não nos daria, juntamente com ele, e de graça, todas as demais coisas. Então, isso mostra que Deus validou todas as promessas, transformando-as em herança
no momento que ele decidiu dar o seu próprio filho, por amor a nós, para que, por meio do sacrifício dele, nós não viéssemos a perecer, antes tivéssemos o privilégio de desfrutar da vida que o próprio Deus desfrutaria se ele estivesse aqui na terra. Então, isso é poderoso, né? A gente hoje não precisa ficar mais esperando por uma promessa. Nós já temos uma herança. E agora, como eu falei, uma promessa você espera o cumprimento, mas herança não. Herança você toma posse. E quanto mais rápido você toma posse da herança, mais tempo você tem para desfrutar desta herança. Então, para pensar um pouco, e eu quero que você faça esse exercício mental, pense em promessas que Deus já realizou para você, né? Imagina que um dia você recebeu uma promessa, pediu a Deus, Deus, me dá uma casa. E Deus disse, vou te dar uma casa. Beleza? E aí Deus te deu a casa, você pegou a chave, entrou na casa. Você vai continuar orando para que Deus te dê a casa, que você já está morando nela, que você já tomou posse dela? É certo que não, né? Não tem por que eu continuar orando, pedindo a Deus por algo que já é meu, que já foi dado, né? A menos que Deus tenha te dado essa casa e você simplesmente ignore e não tome posse dela, deixe que outra pessoa more na casa. Veja, esse exemplo da casa serve para qualquer outra coisa, como riqueza, como prosperidade financeira, e como saúde divina, como paz, enfim. Todas as promessas que foram feitas por Deus em Cristo Jesus, elas ganham a validação divina. Elas se transformam em herança. E aí, cabe a mim, cabe a você a tomar posse dessa herança. E como nós tomamos posse dessa herança? Pela fé. Agora, veja, é dentro disso que eu quero começar a reflexão aqui e a meditação bíblica sobre esse texto que eu acabei de falar para você. Eu te pergunto, se hoje você manifestasse, se você tomasse posse de todas as heranças já conquistadas por Cristo na cruz, para você e vivesse em plenitude de vida, hoje, em todas as áreas, você já tivesse manifesto em plenitude de vida, você seria feliz? Sim ou não? Tenta me responder isso. Eu acredito que sim. Você estaria realizado? Você estaria contente? Você estaria pleno? Veja, a gente precisa entender isso, porque muitas pessoas ainda acreditam que Deus não deseja que você viva em plenitude. Mas isso fica claro também quando Jesus, em João capítulo 10, verso 10, disse: o ladrão veio tão somente para roubar, matar e destruir, mas eu não. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ele mostra claramente que existem dois lados. Só existem dois lados. Não existe coluna do meio, não existe em cima do muro. Ou você se deixa ser influenciado por alguém que vai conduzir a tua vida e os resultados serão roubo, morte e destruição, ou você se permite ser influenciado por alguém que te promete uma vida plena e abundante em todas as áreas da sua vida. É claro que isso normalmente não acontece de maneira, como é que eu vou dizer, unilateral, ou seja, se você tiver em roubo, morte e destruição, você não vai viver vida em abundância. Se você tiver em vida em abundância, você vai viver... Muitas vezes é de forma gradual, né? Você aos poucos vai abrindo mão daquelas condições de roubo, morte e destruição em determinadas áreas da sua vida, ao passo que você vai abraçando também, proporcionalmente, uma vida abundante em todas essas áreas. Então, eu posso, às vezes, estar vivendo uma área que eu digo, poxa, nessa área da minha vida eu já estou vivendo vida em abundância. Mas em determinada área está mais para roubo, morte e destruição. Agora, isso é por causa de Deus? Não. Não, 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 não. Deus não tem nada a ver com isso. É por causa do entendimento e do desprendimento pelo qual eu estou disposto a me colocar debaixo da influência de um dos dois lados. E acredite, isso é feito por base de convicções. E convicção vem de crenças. Ou seja, veja, eu sei que nós carregamos ainda muitos ranços, eu vou botar essa palavra que eu acho que é mais próxima da realidade, ranços do mundo. A gente, durante muito tempo, foi bombardeado pelo mundo, pelo o Deus desse século, trazendo conhecimentos errados, né, que ficaram entranhados em nós e que, infelizmente, geraram, e continuam gerando muitas vezes, comportamentos que não são, de fato, compatíveis com a natureza que nós temos hoje. E, obviamente, por causa desses comportamentos, dessas crenças que ainda estão ali e a gente tem tentado arrancá-las de alguma maneira, a gente acaba tendo resultados distintos. Agora, à medida que eu ouço a palavra de Deus e substituo tais crenças por princípios
do reino e da palavra, obviamente que eu vou abraçando cada vez mais resultados mais próximos de vir a minha abundância em todos os lados da nossa vida, né? Agora veja, o escritor aqui de Provérbios, ele diz: como é feliz o homem que acha sabedoria e obtém entendimento. Por que que é feliz? Por que que achar sabedoria e obter entendimento traz como resultado felicidade? Você consegue perceber uma correlação desse texto com o texto que nós lemos na semana passada, que diz: olha, tantas quantas sejam as promessas de Deus, temos nele os 5, por meio deles é um amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Ou seja, quanto mais eu desfruto da herança conquistada por Cristo, que um dia foi promessa, mais Deus é glorificado pela minha vida. Deus não é glorificado pela falta, Deus não é glorificado pelas perdas, Deus não é glorificado pelos meus erros, Deus não é glorificado pelos resultados ruins que eu obtenho na vida. Deus é glorificado pelo cumprimento dessas promessas, ou melhor, pela manifestação dessa herança que já foi conquistada, porque para isso Deus deu o seu único filho. Deus não pode ser glorificado na falta quando ele deu o seu filho para que nós tivéssemos abundância. Então, se alguma área da minha vida não está abundante, eu preciso estar completamente, como é que eu vou dizer, inconformado com isso. Eu não posso me conformar com pouco, eu não posso me conformar com o básico, eu não posso me conformar com, tá bom assim. Não, não, Deus só é glorificado quando a sua vida está em abundância, né? E a Bíblia, aqui em Provérbios, traz uma pista de como a gente consegue, praticamente, na prática, transformar essa herança que é legal, ela é legal, essa é real, é legal, Jesus já conquistou, você não precisa fazer mais nada, só tomar posse, em algo que seja manifesto, que seja vital na tua vida, que você possa desfrutar, que você possa viver na prática isso, né? Ele diz que feliz é o homem, a prática da felicidade consiste em você achar sabedoria e obter discernimento, ou obter entendimento. Por quê? Porque a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Não é curioso isso? Veja, saber que às vezes a gente está querendo viver uma vida abundante financeiramente, correndo atrás de prata e ouro. Quando a Bíblia diz que se você adquirir conhecimento, achar sabedoria, vai trazer mais valor do que se você trabalhar duro para conquistar prata e ouro. É o conhecimento e a sabedoria. Agora veja, ele diz: é mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita da sabedoria, ela te dá vida longa. E aí fala de saúde divina, aí fala de ausência de qualquer tipo de enfermidade ou desgaste natural. Sabe? A sabedoria em plenitude em nossa vida, ela vai nos garantir uma vida plena, uma vida saudável, uma vida que não é o tempo inteiro bombardeada com doenças, com enfermidades. Concorda comigo? Agora veja, ele diz que na mão esquerda, por outro lado, riqueza e honra. Ou seja, acima de tudo, nós estamos falando de sabedoria que garante bem-estar pessoal, corpo, mente, espírito. Por outro lado, na consequência disso vem a manifestação de bens e riqueza. E eu garanto para você, se você tiver saúde, tiver dinheiro, que ele do resto, assim, fica fácil. Não vamos ser hipócritas aqui e dizer, não, o que importa é um dia ir para o céu. Temos que ser conscientes e realistas. Sabe? Se não fosse importante, você não trabalhava tanto. Se não fosse importante, você não corria atrás. Se não fosse importante ter saúde, você não estava todo dia disciplinado a fazer uma corrida, a correr, a fazer academia, ou coisas do tipo, uma alimentação balanceada, etc. E eu estou dizendo que essas coisas não são importantes, mas acima disso, a Bíblia diz que o que garante uma vida saudável, uma vida longa, é adquirir conhecimento e achar sabedoria. Não é interessante? Agora veja, o que garante isso, na verdade, é a sabedoria. O conhecimento é o veículo que te leva para a sabedoria. Essa aqui é a grande sacada, veja. Ele diz, feliz é o homem que acha sabedoria, o homem que obtém
entendimento. E você vai entender, vai descobrir que a sabedoria só vai ser achada se você tiver o conhecimento. Mas o conhecimento tem que ser uma atividade constante na sua vida, a busca pelo conhecimento, para que então você tenha como achar sabedoria, né? Ele diz: os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, são caminhos de delícias. Você viver de forma sábia garante para você uma vida deliciosa, uma vida agradabilíssima, né? Eu já passei por infortúnios na vida, né? Momentos desagradáveis, tristes, decepções, etc. E isso mostra, obviamente, claramente que em algum momento me faltou sabedoria. E eu quero que você seja consciente disso. Ele diz: todas as suas veredas são de paz. Não tem por que você viver sabiamente e ser atribulado com algum tipo de situação que você causou, porque todos os caminhos da sabedoria são caminhos de paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. E quem a ela se apega será abençoado. Bom, isso aqui está claro para mim, eu acho que está claro para você. Eu fui até redundante na explicação do texto. Mas a questão é: o que é sabedoria? O que é sabedoria? Essa é que é a grande questão. E se a gente descobre, fica fácil, porque a chave está aqui, né? Se a Bíblia diz que a sabedoria que me garante todas essas vantagens, ou a sabedoria que me garante o manifestar pleno da herança que Cristo já conquistou para mim, é a sabedoria que garante, que é o que ele está dizendo aqui. É preciso, então, entender o que é sabedoria, então. É esse tipo de pergunta que vai abrir a tua mente, vai fazer com que você chegue a respostas que vai te ajudar a viver plenamente. Sabe, que eu vivi e tenho vivido, graças a Deus por isso, a plenitude daquilo que Deus tem na minha vida em estações, em tempos. Claro que, assim, gostaria eu de estar muito mais alto e, por minha própria culpa, às vezes você não anda na velocidade que Deus gostaria que você andasse. Agora, eu posso ver a boa mão do Senhor sobre a minha vida em todos os aspectos. Por quê? Porque eu sempre me perguntei. Porque eu não fico com respostas prontas. Porque eu não fico dependente de outro para buscar as respostas para mim. Porque quando eu chego num texto como esse, ele diz: espera aí, se é o segredo do negócio todinho aqui é a sabedoria, eu preciso entender o que é sabedoria. E se você fizer a pergunta certa, querido, você tem o autor da vida para te responder de maneira correta. Então, a questão não são as respostas, é a pergunta. Você tem que fazer a pergunta que vale milhões para a sua vida. Saber fazer a pergunta certa vai botar você no trilho, no caminho do conhecimento, para que você possa ter material suficiente para produzir sabedoria na sua vida. Então, é saber o que perguntar. E aí, eu quero mais uma vez ressaltar: o que é sabedoria? Quem poderia, para mim, me dizer algo sobre isso, sobre o que é sabedoria? Eu estou vendo que eu não vou conseguir falar hoje nem metade do que eu gostaria de falar, mas tudo bem. O que é sabedoria, afinal de contas, né? Como eu ia conceituar sabedoria? É importante eu ter um conceito formado sobre sabedoria, é fundamental, não é só importante, não. Sem ter um conceito sobre sabedoria, você nunca vai viver a sabedoria. Não vai. Aquilo que você não sabe conceituar com clareza na sua mente, você não vai saber praticar com certeza na sua vida. Pega isso que eu estou te dizendo. Você precisa pegar um papel, uma caneta ou um bloco eletrônico aí e conceituar o que é sabedoria. Eu preciso entender esse negócio, porque esse é o caminho de viver a plenitude, né? Que tem a ver com o segundo amém de que nós vimos a semana passada. Já estou dando dicas aí, né? Lembra-se que a semana passada que eu falei que o primeiro sim foi dado por Cristo? Ou seja, Jesus, ao morrer naquela cruz do Calvário, ele disponibilizou todas as promessas como herança para nós, que recebemos ele como Senhor da nossa vida e recebemos poder para sermos feitos filhos de Deus. Mas depende de nós o amém. O amém depende de nós. É no momento em que eu abraço pela fé as verdades bíblicas que, de fato, essas heranças começam a se manifestar na minha vida. Então,
Essa sabedoria tem a ver com isso. E eu pergunto, você já conceituou sabedoria? Você sabe me dizer com clareza o que é sabedoria? Bom, eu vou te dar uma pista. Abra comigo Mateus capítulo 7, verso 24, para que você crie um conceito claro sobre o que é sabedoria. Porque se você, irmãos, isso aqui veja, a palavra de Deus não é místico, não é uma mística, querido, não é um negócio assim, a fé é mística, eu vou crer e vai... Não, não. Deus lhe deu caminhos e princípios estabelecidos de forma clara, precisa. E por meio do conhecimento desses princípios e a prática deles, é que vai fazer com que você viva a plenitude do que Deus já fez para você. Deus não é injusto, Deus não é mágico, irmãos. Deus é sábio e ele estabeleceu as coisas como devem ser para que nós possamos seguir os seus ditames, seguir os seus princípios e obter a plenitude daquilo que ele tem para a nossa vida, né? A Bíblia diz que a glória de Deus é esconder certas verdades, mas a glória do homem é descobri-las. Então, o que é sabedoria, já que a sabedoria é responsável pela minha felicidade? Essa é que é a pergunta que você tem que responder, né? Porque se eu sei que... Imagina se você descobre que sabedoria é se levantar e dar 3 pulinhos, né? A gente não já fez isso no passado? Ai, onde é que está tal coisa? Vou perguntar aqui. Ai, São Fulano lá, né? Se eu achar, dou 3 pulinhos. Já pensou se a sabedoria fosse só dar 3 pulinhos? Isso é fácil. Ser feliz era só dar 3 pulinhos, a felicidade se manifestava na nossa vida. Então, eu preciso ter um conceito claro. Porque enquanto eu não souber o que é, eu não vou viver isso. E eu não quero que você viva o evangelho como se fosse algo religioso ou místico. Você entende o que eu estou dizendo com místico? Né? Aleatório. Não, não, cara, tem princípios estabelecidos, regras. Né? E se você descobre, né? Eu não gosto de usar essa palavra, mas acabei usando no meu livro. Se você descobre os códigos que Deus deixou estabelecidos, isso vai facilitar o caminho, vai abrir as portas para que você possa entrar e desfrutar da plenitude daquilo que Deus já tem na sua vida. Então, o que é sabedoria? Mateus capítulo 7, verso 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio. Opa, sábio. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado com um homem sábio. Para aqui um pouco. Todo homem que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado com um homem sábio. Vamos fazer o caminho inverso que a gente vai descobrir. Sabedoria é quando eu ouço e pratico aquilo que Jesus falou. Olha, uma boa pista aqui. Veja que interessante isso. Ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio. Agora ele diz: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato. Eu preciso tirar só essa prova agora, porque eu já sei o que é sabedoria, porque está descrito aqui. Sabedoria é quando eu ouço a palavra e a pratico. Se eu transformar isso em conceito, peraí, eu ouço a palavra, eu estou adquirindo o quê? Porque o Senhor Jesus não vai pegar a palavra e enfiar o ouvido abaixo, não. Você vai ter que ouvir, miséria. Pegar a Bíblia e enfiar dentro da sua cabeça. Não, você tem que se disponibilizar a ouvir. Você tem que pagar um preço por ela. Talvez o preço seja o tempo que você está aqui. Talvez o preço seja um curso que você fez. Talvez o preço seja, de fato, algo que você está investindo, atenção, né? Credibilidade. Então, quando você decide ouvir as palavras que Jesus tem, e é isso que ele está dizendo lá em cima, ele diz: feliz é o homem que a sabedoria adquire conhecimento. Então, veja, a sabedoria vem pela prática do conhecimento adquirido. Eu posso adquirir conhecimento, quer dizer, ficar aqui me expondo a palavra, adquirir, mas nunca praticar. Nunca colocar isso em prática, nunca fazer aquilo que eu ouvi como conhecimento. E aí, a Bíblia diz que isso é tolice. Tolice. Insensatez. Agora, veja que interessante, porque a Bíblia diz assim, ó, ainda lá em Provérbios capítulo 3, verso 14, no 16, deixa eu achar aqui. Aleluia, Deus é bom. Só achando aqui.
Porque o próprio texto diz que a insensatez aqui é quando você ouve a palavra e não pratica. Você entende? Então, veja, fica claro para mim em Mateus capítulo 24 o que é sabedoria. E aí, a partir desse texto, e eu vou pegar outros textos que vão corroborar com isso, fica mais fácil de eu criar um conceito. Então, o que é sabedoria? É a prática do conhecimento adquirido. Então, se o conhecimento que eu recebi até hoje já está completamente sendo praticado e eu ainda não estou vendo a plenitude do que eu gostaria, significa que está ali faltando mais conhecimento. Então, eu me abasteço de mais conhecimento e aí invisto na prática desse novo conhecimento para que isso se torne mais sabedoria, mais felicidade, mais sabedoria, mais riqueza e honra, mais sabedoria, mais vida longa, e assim sucessivamente. Eu quero te mostrar um estudo que eu fiz sobre isso, que é bem interessante, né? Sabedoria. Então, veja. Sabedoria, eu conceituei dessa maneira. Sabedoria é a capacidade concedida por Deus de ouvir a sua palavra, discernir a sua vontade e alinhar a própria vida a esta verdade, produzindo estabilidade, fruto e permanência. Vou colocar de novo para você. Sabedoria é a capacidade concedida por Deus de ouvir a sua palavra, discernir a sua vontade, ou seja, compreender, receber o conhecimento como compreensão, alinhar esse conhecimento à sua própria vida pela prática e produzir, com isso, estabilidade, muitos frutos e permanência. Né? Em termos simples, sabedoria é viver de acordo com aquilo que Deus disse. Isso é sabedoria. É quando eu vivo exatamente de acordo com aquilo que Deus disse. Então, veja, voltando lá ao que nós aprendemos na semana passada, nós já sabemos que todas as promessas estão liberadas. Então, não tem mais nada que Deus vai fazer com você. A cura já foi liberada, a prosperidade financeira já foi liberada, a paz, a alegria, tudo já foi liberado. Porém, para que eu possa desfrutar dessa herança, eu preciso alinhar as minhas ações com o conhecimento adquirido da parte de Deus. É na prática da palavra que se manifesta a sabedoria. E aí, Provérbios diz que é essa sabedoria que produz a felicidade, é essa sabedoria que produz riqueza e honra, é essa sabedoria que produz vida longa. Você compreende? Então, veja, a sabedoria como um fundamento de Mateus capítulo 7. Veja, na metáfora da casa, a rocha não representa o conhecimento teológico, mas a obediência e a prática da palavra. Não importa o quanto você conhece, se você não pratica, nada vai funcionar. Perfeito? Então, veja. Provérbios capítulo 9, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, veja, nós aprendemos com isso que a sabedoria não começa na nossa mente. Não começa na mente, mas na postura de um coração contrito. Ou seja, temer a Deus é reconhecer sua autoridade sobre todas as decisões. Né? É não ficar se debatendo com a palavra. É quando você aceita, cara, isso pode até doer, mas é a verdade. E aí você aceita. Tiago, capítulo 1, verso 22, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, veja, Tiago está ecoando o que Jesus disse. Veja, ouvir sem praticar não é neutralidade, é auto-engano. É auto-engano. E não adianta, você ouviu a verdade, aquilo caiu como uma revelação no seu coração, você sabe que deve virar uma prática e você não vira. E você continua pedindo a Deus para que manifeste as bênçãos sobre a sua vida, isso é hipocrisia. Isso é auto-engano. Você está enganando a si mesmo. Não vai dar fruto ou resultado nisso. Né? Então, veja, Deuteronômio, capítulo 4, verso 6, diz assim: guardai-o, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os povos. Então, receber a palavra e cumpri-la e praticá-la é a manifestação mais poderosa de sabedoria. Então, veja, podemos afirmar que, com isso, conhecimento nos informa. O conhecimento só vai nos informar sobre algo. O entendimento do conhecimento, você meditar e compreender aquilo, organiza as suas crenças e a sabedoria passa a governar
as suas decisões. Isso é poderoso. Sabedoria é a verdade de Deus governando as nossas escolhas diárias. Se é para pensar nisso, eu vou repetir essa frase porque ela é poderosa. Sabedoria é a verdade de Deus governando as nossas escolhas. Então, veja, você recebeu o seu salário. Vamos imaginar que você recebeu 10 mil reais. Vamos falar em reais aí. Você recebeu 10 mil reais de salário. E aí você sabe, quando chegou em você, a primeira coisa que veio por dentro foi, cara, um dízimo. Ah, mas eu tenho tanta coisa para pagar. Meu Deus do céu, como é que eu vou tirar esse dízimo? Então você agora, em vez de escolher por meio das circunstâncias que está te mostrando a tua dificuldade lá de fora, você precisa escolher pela palavra de Deus. Isso é a sabedoria e a verdade de Deus governando as suas escolhas diárias. Eu dei esse exemplo do financeiro, mas isso vale para qualquer coisa na vida. Né? Se você tem uma oportunidade de fazer algo que não é a vontade de Deus, e você já conhece, sabe, a palavra de sabedoria, você permitir que a palavra que você já sabe, já tem conhecimento, possa governar as suas decisões. Sabe? Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós estamos sendo insensatos. Insensatos. E qual é o caminho dos insensatos? Vem a tempestade, vem a chuva forte, dá com ímpeto sobre a tua vida e grande é a ruína. Né? Então você tem que ser rápido em praticar a sua palavra. Uma definição final, né? Sabedoria é quando a revelação que entrou pelos ouvidos desceu ao coração, transformou suas decisões e sustenta a sua vida quando as tempestades chegam. Poderoso isso, sim ou não? Vou falar de novo. Definição em forma pastoral. Sabedoria é quando a revelação que entrou pelos ouvidos desce ao coração, transforma as decisões e sustenta a vida quando as tempestades chegam. Então, ela não é medida pelo que você sabe, mas pelo quanto a sua vida está alinhada à palavra de Deus. Então, você não é sábio pela quantidade de informações que você adquire, você é sábio pela quantidade de prática que você tem da palavra. Quanto da revelação bíblica está sendo praticada na sua vida. É aí que mede-se a sabedoria. É olhar para você, ou seja, a sabedoria é completamente visível. Eu olho para o seu comportamento e eu vou te dizer se você é uma pessoa sábia ou não, de acordo com a revelação bíblica. Porque sabedoria nada mais é do que a prática fiel da verdade de Deus. Amém? Sabedoria é a capacidade de você gerenciar as próprias escolhas, dando total e irrestrita ênfase à prática da palavra de Deus. Então, chegou diante de você uma circunstância, chegou diante de você uma decisão. Isso, irmãos, vale para as mínimas coisas. Você sai pela manhã e você vai tirar seu carro da garagem. E aí você percebe que o seu vizinho também está tirando. E aí você acelera para você sair mais rápido, afinal de contas você está atrasado. Eu te pergunto, isso é sabedoria ou insensatez? Uma vez que a palavra de Deus diz que você deve dar mais honra às pessoas do que a si mesmo. Você entende que isso funciona nas mínimas coisas? Se você está em determinado lugar e alguém chega para você e diz assim, olha, eu estou passando necessidade, me dá um prato de comida. E você diz, eu vou orar por você. Isso é sabedoria ou insensatez? Porque a Bíblia diz que você tem que dar todo aquele que pede. Que não é bíblico as pessoas chegarem para você pedindo e você dizendo, vou orar por você. Eu estou trazendo os exemplos mais simples para você entender que sabedoria consiste em viver a vida prática diária. A sabedoria é a prática da vida orientada diretamente pela palavra de Deus, pela prática da palavra de Deus em todas as áreas da sua vida. Então, sabedoria não é você saber o que Deus disse, mas escolher viver exatamente como Ele disse. Isso é sabedoria. Então, veja, se você quer ser feliz, se você quer praticar, e eu te falei, são coisas que você já sabe. Você já sabia disso, que não tem bênção sem prática. Não tem como você tomar posse da palavra ou das promessas que se tornaram herança na sua vida, sem que você pratique a palavra. Não tem condição. Só que talvez você não soubesse como praticar. E eu estou te dando o caminho mais simples, mais fácil de você tomar posse de total felicidade para a sua vida. Agora veja, ainda continuando. A Bíblia fala que lá em Tiago, capítulo de número 1, verso 19, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio
para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Quanto já ouviram esse texto? Veja que interessante. Eu quero que você abra lá para mim. Eu não vou conseguir explicar isso tudo hoje, vou ter que deixar para a próxima semana. Essa parte agora de Tiago, capítulo 1, verso 19. Porque é rico demais, e você vai entender os erros que nós cometemos e onde estão as nossas falhas que nos impedem de desfrutar da herança. Às vezes a gente acha que a gente não está desfrutando da herança por causa de um pecado que você cometeu. E às vezes não é o que você faz, é o que você deixa de fazer que impede você de desfrutar. Quantos entenderam isso? Quantos estão entendendo esse pensamento, esse raciocínio? Sabe, não é às vezes o que você faz, mas o que você deixou de fazer, que está impedindo você de desfrutar dos bens de Deus. Então, ele diz assim, Tiago, capítulo de número 1, verso 19. Todo homem seja, pois, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar-se, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Só nesses versículos aqui tem tanta informação, mas tanta informação, que eu seria capaz de passar 2 horas te explicando só sobre isso. Primeira coisa que ele diz, veja o que Tiago fala aqui, ele diz assim, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Só essas 3 aí são 3 instruções claras que você precisa fazer. Você precisa repetir agora aí para mim. Eu preciso estar pronto para ouvir. Eu preciso ser tardio em falar. Eu não posso me irar, porque a minha ira não produz justiça de Deus. É por isso que você tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O que Tiago está falando com isso? E o que isso tem ligação direta com Provérbios que nós acabamos de ler, capítulo 3, verso de número 13 e 14. O que isso tem a ver com 1 Coríntios, capítulo 1, verso 20? Tem tudo. Ele está falando a mesma coisa de uma maneira diferente. Então, veja, quando ele fala, né, dentro desse contexto, ouvir está ligado a ouvir a palavra da verdade, que gera vida. Né? Ser pronto para ouvir significa. O que significa ser pronto para ouvir? Ele está falando diretamente de ouvir a palavra. Se você pegar dentro do contexto imediato, voltar do verso 18 até o verso 21, ler do 18 ao 21, você vai ver que ele está falando da palavra da verdade, que não muda. A palavra da verdade, que é imutável. Então, ele diz, então todo homem esteja pronto para ouvir a palavra da verdade. Está falando da palavra da verdade. Tardio para falar, tardio para se virar. Então, o que ele quer dizer com isso? Eu vou falar sobre isso e a gente vai encerrar aqui. Na próxima semana a gente retorna a partir desse ponto. Combinado? Então, ele diz assim, todo homem esteja pronto para ouvir. O que significa ser pronto para ouvir? Anota isso, porque também é um conceito e o conceito precisa ser praticado. Eu preciso estar pronto para ouvir, eu preciso praticar essa verdade. Como é que eu pratico essa verdade? É ter uma disposição interior, não é só emprestar o ouvido. Estar pronto para ouvir fala muito mais de dar atenção do que ouvir diretamente. Porque a palavra de Deus nós não ouvimos com os ouvidos naturais, nós ouvimos com o coração. Nós damos total atenção. Nós damos total crédito. É a palavra de Deus, querido, então eu dou crédito a isso. Não importa se aquilo que está sendo falado esteja me confrontando com crenças antigas que eu estou carregando, mas é a palavra de Deus. Eu sempre falo isso quando eu vou começar a pregar. Eu digo assim, olha, você precisa acompanhar a leitura bíblica quando eu estiver lendo. Por quê? Porque você não tem nenhuma obrigação de crer no que eu falo. Mas tem total obrigação, se você se diz crente, de crer no que a Bíblia diz. Então, se você precisa crer no que a Bíblia diz, você precisa dar total atenção àquilo que se ouve. Então, ser pronto para ouvir significa ter disposição interior, assumir uma postura de humildade ensinável. Sabe que eles às vezes não já ouvi sobre isso. Querido, ouve de novo. Ouve de novo, porque pode ser que o ensinamento que você teve está equivocado. Né? E se você não pegou a revelação toda? E se te ensinar errado determinadas coisas? Então tenha um coração ensinável, uma postura humilde e ensinável. Ouça, mesmo que você acredite que já sabe, ouça de novo. Ouça outra opinião. Aleluia. Reconhecer que Deus fala antes de eu explicar. Deus fala antes de eu explicar. Aceitar correção antes de justificar os comportamentos. Tem gente que a gente está falando e antes mesmo dele ouvir, ele já está tentando formular uma resposta para justificar o comportamento errado que está sendo confrontado. Sabe, ser pronto para ouvir significa tudo isso. Ou seja, é submeter-se àquilo que está sendo
pregado, orientado, né? Quem não está disposto a ouvir, não está preparado para aprender, acredite. Agora, mais poderoso do que isso, que você provavelmente já sabia, é o que significa ser tardio para falar. Essa é que é a grande questão. Porque ele diz, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Sabe? Falar aqui, biblicamente falando, é muitas vezes resistir, argumentar ou defender o seu próprio ego. Sabe? Quando ele diz, seja tardio para falar, não se apresse em querer defender a sua tese. Não se apresse em querer defender o que você já sabe. Sabe? Às vezes a gente está falando com alguém sobre determinado assunto bíblico e como você já recebeu um pseudo-conhecimento, você já está ali apressado em querer falar os seus argumentos. Ouve primeiro, criatura. Ouve primeiro. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Esse tardio para falar não está falando sobre ter boca aberta na rua, está falando biblicamente de, no momento em que você está ouvindo, se o que você está ouvindo não bate com o que você acreditava antes, não seja rápido em querer argumentar o seu ego e justificar, né? Então, isso que significa tardio para falar. Tiago ensina que falar rápido bloqueia o aprendizado. Se você se apressa em querer argumentar sobre aquele tema que está sendo ensinado, você bloqueia automaticamente a sua capacidade de receber o ensino. É por isso que às vezes a gente vai num culto e a gente já vai com preconceito das pessoas que estão ali, não sabem tanto que eu sei. E aí acaba que no final, às vezes Deus usou tremendamente aquela pessoa, mas você não recebeu nada, porque usou de preconceito, à medida que a pessoa estava pregando, ensinando, você estava criando argumentos para justificar as suas crenças. Né? Então, veja, ele nos ensina que opiniões apressadas impedem de você receber revelação. Então, não se apresse em ter opinião sobre determinados assuntos. Justificativas precoces anulam a sua correção. Então, quando eu falo antes de ouvir, escolho preservar a minha razão em vez de receber a verdade. Para pensar nisso. Sabe? Você diz assim, olha, a Bíblia diz que você precisa ser fiel no seu dia. Ah, mas já sabe o que acontece? Antes de eu terminar, já está dizendo, não, mas é porque... E talvez você não faça isso com a boca, você faz com a mente. Sabe, outro dia eu estava falando com uma pessoa que eu amo muito, um ministro e tal, e recebemos um ensino que não é comum para nós. E na hora que foi falar daquele ensino, o semblante da pessoa mudou na mesma hora, caiu o semblante. Porque é algo, irmão, que para nós é muito complexo. Mas a gente, às vezes, naquele momento, já começou a fazer barulho na nossa própria mente, ao invés de buscar o conhecimento. Né? Pode ser que a pessoa também não esteja trazendo um conhecimento claro, mas se você não ouvir, você não vai poder discernir, você não vai poder depois comparar com o ensino bíblico. Mas eu preciso ser tardio para falar. Né? Quando eu falo antes de ouvir, eu escolho preservar a minha razão, ao invés de receber a verdade da palavra. Agora, pasmem, o mais poderoso do ensino de Tiago é quando ele fala que nós devemos ser tardios para nos irar. Veja, a ira no contexto aqui não é uma ira emocional apenas. Ela é a reação interior contra aquilo que nos confronta. Tá vendo? Então, veja, esse exemplo que eu dei agora há pouco. Recebemos um ensino. E na hora que recebemos, porque aquilo nos confrontou por dentro, porque a gente não é capaz de andar à altura daquilo, que a gente se gloria, a gente é vaidoso, dizer, não, isso aqui eu já faço. É dízimo? Ah, já sou dizimista fiel. Mas enquanto disser assim, ó, eu quero que você pegue todo o seu salário, dê. Aí aquilo nos confronta de uma maneira tal, querido, que a gente se ira por dentro. Fica irado por dentro. Porque nós não somos capazes, porque aquilo feriu o nosso ego. Porque aquilo vai de encontro às nossas razões, aos nossos fundamentos criados e coisas do tipo. Então, a ira não é emocional. Ela é a reação interior contra aquilo que nos confronta. Veja, ele diz, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Ou seja, a ira fecha o coração. Quando a gente se ira contra o ensino, a gente fecha o coração. A resistência emocional impede uma transformação. E ninguém cresce espiritualmente em um estado defensivo. Todas as vezes que você for sentar-se para ouvir um ensino, se você estiver ali com suas pedras na mão, né? Se você ficar na defensiva, você não abre o coração para receber uma revelação nova.
que pode mudar a tua vida para sempre. Agora veja, a pergunta seguinte é o seguinte: bom, se eu tenho que ser pronto para ouvir, tardio para falar contra o que eu estou ouvindo, argumentar, e tardio para irar-me, ou seja, eu preciso descer, eu preciso aceitar esse negócio descer com tranquilidade no meu coração. Dá só um minuto aí que o meu microfone caiu, peraí. Deixa ele aqui que vai dar certo. No meu coração, a Bíblia diz que eu não vou produzir justiça de Deus. E aí entra na segunda parte que nós vamos falar na semana que vem. O que é justiça de Deus? E o que essa justiça de Deus interfere na minha vida para que eu possa viver a plenitude do que Deus tem para minha vida, para que eu possa desfrutar das promessas, para que eu seja feliz. Está tudo ligado aos mesmos princípios. Então, que a gente possa ouvir. Eu quero convidar você, assim que esse texto sair, esse vídeo sair, vai lá, assiste de novo. Eu sei que é muita informação, tem muita frase poderosa aqui. E você precisa ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir de novo. Eu estou falando porque, irmãos, isso foi fruto de muita meditação. E isso me confronta demais, você não faz ideia. O quanto o Espírito de Deus me confronta antes de eu chegar aqui com o ensino preparado. E graças a Deus, se eu tenho como é que eu vou dizer? Não é habilidade a palavra, se eu tenho fala aí qual é a palavra, gente. Algo que eu posso me gloriar é que eu tenho um coração ensinável. No que trata a palavra de Deus, eu não quero nem saber. Se a palavra de Deus diz, eu acredito. A única coisa que eu posso me colocar em posição defensiva é se aquilo que foi ensinado não vier da parte de Deus. E é fácil, às vezes, isso acontecer. Não, porque fulano nos ensinou assim. Mas fulano está ensinando o que está na Bíblia. Então, não me venha com chorumelas. Essa é a questão. Mas se está na Bíblia, irmãos, se é palatável pela Bíblia, se é fácil de compreender ali, para mim, é prego batido com ponta virada. Não se tem argumento. Eu, na hora, vou dizer, esquece o que eu sabia, eu agora tenho uma nova crença. Aquilo que a palavra de Deus diz. Pai Santo e amado, eu quero te render graça em nome de Jesus Cristo pela capacidade do teu Espírito de trazer luz e entendimento através da tua santa palavra, para que nós possamos crescer, avançar a cada dia no poder do nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus por essa noite, por cada alma, por cada vida que participou conosco, que eles possam ser enriquecidos de todas as formas, que o Senhor ajude a compreensão de cada um deles no poder do nome de Jesus. Amém?